dia e bem-vindo na comunidade do Quality Engineering. Partilhamos hoje da transição do Quality Assurance para o Quality Engineering e focalizamos na sensibilização ao risco das equipas e a necessidade delas de estarem mais perto do cliente e das operações. Pode aceder ao resumo deste evento no blog younit.com. Uma boa edição, subscreva para obter os próximos episódios. Pronto, eu posso começar por dar uma breve introdução ainda e contextualizar um pouco com a conversa que estavam a ter há pouco da questão do QA versus QE, não é? Eu partilho obviamente das definições que foram dadas. Para mim, apesar de tudo, o QA é um pouco mais transversal e muitas das metodologias utilizadas em QA, no meu entender e do ponto de vista de qualidade e sistemas de gestão de qualidade, acabam por estar contidos, não é? Basicamente no Quality Assurance. E para mim esta questão do risco e da transversalidade nas várias equipas tem a ver com o facto de sensibilizarmos as pessoas que trabalham connosco, os nossos colegas, a perceberem o risco de cada alteração que se faz. Porque, basicamente o risco quem trabalha muito em operações está sensibilizado para estas coisas, quem trabalha com o cliente também, o suporte também. E, portanto, por exemplo, quando um pedido chega ao suporte, eles atribuem um risco, uma prioridade, dependendo de acordo com a matriz. No entanto, eu acho que a parte de dev, ela não tem uma consciência tão grande sobre o risco. Exato, às vezes falta feedback loop, não é? A pessoa está a pôr em produção a correr mal, é a equipa de suporte que resolve, não é? Exato, e depois essa é uma parte, mas às vezes até acontece que tu trabalhas, que tens um processo integrado com múltiplas organizações e, portanto, a mudança do dev, não foi equacionada pela equipa de engenheiros de qualidade, pela parte de qualidade, nem pela parte de DevOps, e ela passou nessa cadeia e depois isso vai afetar outras equipas. E por isso eu acho fundamental a sensibilização do risco das alterações, porque isto é uma questão de formação. Ou seja, se as pessoas que estão a desenvolver tiverem consciência das suas alterações, que uma alteração do impacto e do potencial impacto, o desenvolvimento vai ficar muito mais fácil. Às vezes uma alteração é a mensagem que eu tento passar pelo menos à minha equipa, é que qualquer alteração, façam sempre a vossa validação, a vossa análise, questionem, se for preciso vamos até ao fim da cadeia, se for preciso vamos até ao cliente para perceber o racional. Tento sempre que eles percebam o racional das questões. Há bocado, acho que era o André, falava que para ele a qualidade de software é muito importante porque passou noites e noites a resolver bugs. Pois a vida do engenheiro de software é essa. E eu acho que o que eu tento transmitir também é nós tentarmos pensar na nossa perspectiva no futuro, ou seja, pensar no Luís do futuro, ou seja, quando estou a fazer uma alteração, ok, vamos fazer isto com cabeça, vamos fazer isto com calma, vamos tentar perceber as cadeias que estão envolvidas. Impactadas, não é? Exato. Impactadas. E portanto, quando se está a fazer essas alterações no software, pelo menos entre toda a equipa tem esta matriz de risco no seu mindset, na sua maneira de trabalhar, está integrada. Isso para mim é importante. Eu não sei se os colegas também partilham desta opinião ou se trabalham de forma diferente,
Mas Sim, pronto, sim. eu deixo falar outro, também não Sim, o quero Diogo acho que eu monopolizar. estava. Sim, eu ia só dar o contributo, pronto, um bocadinho da realidade que eu já vivi na Farfetch. Neste momento, como estou com a equipa de automação, não vivo tanto porque não tenho essa parte toda de ir até live com um código, mas já trabalhei numa equipa em que lá o que nos fazem é dar-nos o ownership de um serviço, de uma aplicação, do que seja, a ownership e a responsabilidade, ou seja, nós desenvolvemos o código e levamos o código até live, e nós imediatamente temos que detectar se houver algum problema. Depois isto envolve sempre monitoring, alertas, etc. E nós temos que ter noção desse risco, porque isso vai nos afetar a nós próprios, porque se houver algum problema, nós na hora vamos ter que o resolver. Não vai ser ninguém que fica lá depois com esse encargo, não é? Então isso incute em nós essa mentalidade de, ok, isto é uma coisa de risco elevado, então se calhar até nem vamos fazer deploy hoje porque já estamos no fim do dia, e depois não vamos querer estar a chatear pessoas de infraestrutura, etc., não é? E vamos fazer no dia seguinte, com calma, vamos analisar aqui se calhar este ponto que está aqui meio solto, que não sabemos, não temos ainda 100% de certeza, vamos adiar aqui isto um bocadinho, claro que isso depois depende um bocadinho de prioridades do negócio, etc., não é? Mas acho que isso é uma boa forma de incutir essa mentalidade nas equipas, e lá funcionava muito bem. Pois, eu partilho um bocado aqui desta, ou seja, eu acho que, e aquilo que eu via quando era noites e noites de vez, aquilo muitas vezes era também atrasos, mas pronto, mas era uma realidade. Mas eu acho que aqui é um bocado, aprendi que da opinião do Diogo, não é? Foi Diogo que eu vou falar, Sim, não, sim, sim. não, desculpem. Eu acho que quanto mais as pessoas tiverem responsabilidade end-to-end, mais vão sentir esta responsabilidade de introduzir um bug, porque a seguir vão ter que o resolver. Claro que há realidades onde isto é difícil fazer, porque se eu tenho um produto que está em 100 clientes, é difícil. Posso não ser a primeira linha de suporte, mas quando mais próximo estiver do cliente, acho que essa responsabilidade vai passar. Agora, e acho que nessa perspectiva, acho que eu vejo o DevOps, se nós perguntarmos a 10 pessoas, eles vão ter 12 opiniões diferentes, mas eu vejo um bocado como nós temos esta responsabilidade end-to-end, ou seja, por um lado ter o contacto do produto para conhecer o que é, porque a qualidade tem muito a ver, se o produto define que este é o meu requisito, a qualidade é cumprir com o requisito, não é? Pronto. Se eu tiver este contacto próximo, entregar em produção e fizer o suporte a seguir, pronto, acho que acabo por ter um bocado ter essa noção do risco, acho eu, mas de qualquer modo é importante termos noção de se uma coisa falhar, se ela, imagina, acho que o Luís estava a dizer, se ele tem o software na medicina, não é? Se eu souber que aquilo alguém está ali a levar um peacemaker e que aquilo entretanto falha, se calhar sou que eu vou ter esse risco, não é? Pronto, eu acho que tem que existir esse risco, mas também acho que quanto mais próximo estamos do problema, acho que mais o vamos evitar e vamos tomar essa consciência, mas claro que cada realidade é uma realidade. Eu dei este exemplo, que o Luís, como é o exemplo da medicina, eu tinha um que dizia muito isso, que é, se tu trabalhasses para a medicina e cada bug alguém morresse, tu tinhas mais cuidado. Às vezes nem é isso, às vezes nem é morrer, às vezes é, por acaso os médicos eles são... Pode acontecer, até por acaso nós trabalhamos numa área parecida, mas a verdade é que os próprios utilizadores são bastante exigentes, não é? A qualidade para eles do software é muito importante. E isso acaba por atingir esta exigência acaba por atingir as nossas equipas de suporte, de desenvolvimento, e por isso ainda há uns tempos falava com o médico, mas eu quero que quando eu carrego no botão, assim que eu largo a tecla, a imagem esteja lá. Não é esperar 500 milissegundos depois, não é quando eu largo a tecla. O ideal era ele pensar e aparecer. Claro que é. E portanto, esse tipo de... E depois eles passam esse feedback. E se existe um problema, se nós fazemos um deploy, se existe um problema, imediatamente eles estão a reportar, e isso tem consequências para a equipa, e com o passar do tempo as pessoas também estão bastante mais envolvidas no processo, e portanto isto é um processo de aprendizagem e um processo de integração, não é? Mas apesar de tudo, eu acho que passa por aí. E de facto nem sempre dá para pronto, a pessoa que desenvolve o código efetivamente não vai ficar responsável por aquela parte para o resto da vida, obviamente, mas pelo menos a consciência, não é?
de alteração e pelo menos num curto período de vida, essa pessoa vai tomar essa consciência como sua, tomar esse código como seu, e mesmo que seja uma outra pessoa a fazer a alteração, não é? Eu acho que isto acho que não podemos levar esta questão da qualidade e quality engineer como uma coisa também individual. Eu acho que isto tem que ser sempre uma responsabilidade de equipa e não podemos fazer blame de uma alteração a uma pessoa. Acho que tem mesmo que ser espírito de equipa e partilha, não é? Partilha de potenciais riscos. Nem toda a equipa tem que saber de todos os processos. Portanto, portanto, isto acaba por ser muito responsabilidade em equipa e não individual. Posso dar o exemplo de uma alteração que tivemos a fazer esta semana numa tabela que é a tabela dos produtos. Então eu pedia, onde lá está como equipa, eu pedi ao meu developer para ele fazer uma análise de impacto dos programas, para uma tabela do AS400, dos programas COBOL, dos programas Java. Depois comuniquei com os outros team leaders, vamos comunicar com as pessoas do business que podem estar a fazer queries àquela tabela. Pronto, e estamos todos, fizemos essa análise e é bastante importante, porque acabam por ser muito impactos e vamos seguir, lá está, todo este desenvolvimento até ao fim, como equipa, vamos estar responsáveis sobre esse desenvolvimento. Portanto, essa parte dos riscos, de analisar os riscos, é mesmo muito importante logo de início. Sim, terem envolvido as pessoas, não é? Sim. Porque aí se aquilo corre mal, não há tipo a pessoa, não é o developer que fez isto sozinho a moda cowboy a sexta-feira à noite, não é? Alter Exato, table, exato. pum, exato. Sim. Sim. Nós temos uma forma de ajudar o próprio developer a fazer essa classificação, como o António estava a falar na matriz, mas temos um conjunto de guidelines para ajudar. Isso aparece logo na formação inicial do membro na equipa, e acho que é uma forma de fazer essa integração. Só para complementar a conversa, pronto, acho que também o que é importante, pronto, primeiro é preciso saber analisar o risco, como é óbvio, não é? E depois de haver essa análise de risco, eu acho que pelo menos nós também tínhamos essa prática que era, ok, se temos aqui algo que realmente tem um risco elevado de acontecer algum problema que não estamos a conseguir prever em live, tínhamos muitas vezes mecanismos de mitigação, que é o rollback, não é? Tínhamos sempre um rollback preparado, às vezes pode ser difícil, não é? Quando há migrações de dados, etc. Rollbacks, e muitas vezes utilizávamos muitos toggles, que é para, ok, vamos enviar isto para live, mas assim, ativamos o toggle, assim que até temos aqui alguma coisa, é só chegar aqui a um switch e ok, está tudo novamente bem. Nem sempre é o caso, claro, não é? Mesmo isso tem falhas, mas ao menos já estamos aqui a introduzir alguns mecanismos para dar alguma segurança. E depois, claro, tem que ser feita a análise de, ok, porque é que correu mal, mesmo com os toggles lá, e tendo essa possibilidade, é sempre bom depois perceber isso. E isso vai dar uma noção melhor também à equipa do risco e do que é que estão a fazer bem e mal. Eu acho que vocês todos estiveram aqui a tocar numa série de pontos que acabam por formar um bolo daquilo que é a resposta ao que o Luís estava aqui a propor. Portanto, relativamente aqui à Risk Matrix e, portanto, uma certa sensibilidade para o risco numa equipa de desenvolvimento, tal sensibilidade ao risco, bem como fazer-se software que seja resiliente, que seja fácil de observar, que seja fácil de fazer o troubleshoot. Portanto, todo esse bolo de preocupações que se tem e que uma equipa de desenvolvimento tem essas sensibilidades. Eu já falei sobre este tópico com uma série de pessoas por esse mundo fora, até com pessoas que são mesmo pessoas mesmo, estão muito lá em cima, e normalmente a resposta é sempre a mesma, que é tipicamente uma equipa só se torna capaz de fazer isso com o mais próxima de produção tiver. Isto vai muito em contra daquilo que muitos dos que estão aqui estavam a dizer. Obviamente que eu acho que o ideal nesse sentido a situação ideal é quando temos uma equipa que opera um serviço ou que opera uma coisa pequena e que a equipa é completamente self-sufficient, faz o end-to-end, como o André estava a dizer, em que desenvolvem, colocam em produção, monitorizam, fazem de equipa de suporte, é uma coisa pequena, conseguem fazer tudo.
porque eles acabam por, se estiverem do lado do suporte, acabam por ganhar a sensibilidade ao risco que depois transportam para a parte do desenvolvimento. Nem sempre isso é possível. Ou seja, estar nesta situação ideal. Eu por exemplo, eu vivo numa realidade em que isso não é possível, pelo menos neste momento. Porque como estavam a dizer, tipo, tenho 100 clientes, tenho 100 deploys diferentes, cada um no seu cliente, é uma realidade que eu conheço muito bem. Mas há muitas coisas que podem ser feitas. Uma das transformações que eu, por exemplo, observei relativamente a isto, que estava a pensar nisso quando o Luís começou a descrever onde é que ele queria chegar, foram uma equipa onde eu trabalho, em que em tempos o suporte era uma coisa que, obviamente que havia as diferentes linhas, e as linhas faziam os problemas chegar à equipa já de uma forma muito... Temos aqui este bug, portanto este bug vocês vejam lá e resolvam o que é que seja. E à medida que nós fomos empurrando cada vez mais camadas de suporte para estarem integradas dentro da própria equipa, o que obrigou a equipa a arranjar a sua própria forma. Obviamente nós temos guidelines para isso e estratégias, mas as equipas tiveram que perceber, ok, como é que eu prioritizo, se me chegam 5 casos de suporte que foram escalados para mim, como é que eu prioritizo entre os 5, como é que eu percebo qual é que é o impacto de um problema que me está a ser descrito, e também a sua frequência, etc. E à medida que eles começaram a pensar nestas coisas, também começaram a ganhar estas tais qualidades do risk assessment que o Luís estava a dizer, e começaram a conseguir transpô-los para o desenvolvimento. Isso depois acaba por gerar outras dinâmicas que são muito importantes, do género, eu vou fazer esta alteração ou vou criar esta feature, mas se isto der a geneira eu quero perceber o que é que está a acontecer. Então deixa-me lá pôr aqui estes logs, começam logo a pensar nestas coisas em antecipação, porque lá está, o que o conhecimento geral nos diz é que a situação ideal é ser uma equipa que leva isto à produção e opera isto em produção e faz tudo. Mas nem sempre estamos aí, mas não quer dizer que não haja formas criativas de estarmos próximos disso. Só para fazer um reparo, que é, eu por exemplo já estive numa realidade também onde desenvolvia produto, não para 100 clientes, para menos, mas uma equipa de produto também, onde entregava em clientes diferentes, mas mesmo para esses 100 clientes existe sempre uma linha de suporte na mesma, ou seja, obviamente que esse cliente vai ter uma linha de suporte, mas esse cliente tem-te a ti como suporte, pronto. E isso também é uma possibilidade de, seja, eu sou um developer, se eu entregar uma release e pensar, se eu fizer aqui um bug, vou ter 100 clientes, me vão abrir 100 tickets, eu se calhar vou pensar 2 vezes, ou seja, isto pode ser visto em vários níveis. Claro que depois os developers não fazem mais nada, não é isso, acho que tem que haver, mas acho que quanto mais perto tiver, porque aqui a qualidade acaba por ser, ok, se o meu cliente não está satisfeito, pronto. Obviamente que não dá para fazer até produção, mas se estiver mais próximo desta linha de suporte que dá, ajuda um bocado. Agora, claro, isto não escala, é sempre, mas lá está, também quanto menos bugs houver, mais fácil é o developer estar perto desta realidade. Agora, claro, isto é o mundo ideal, mas acho que fazendo algo com isto em mente, acho que conseguimos chegar lá mais perto. Eu recordo-me uma história que fizemos, estávamos a desenvolver um CRM interno e estava com problemas de lentidão e etc. dos utilizadores, não é? Internos. E os developers, não, mas isto está bom, está fixe. Foram passar uma semana no call center com as pessoas a utilizar o software, pronto, já... Nem era um ticket, era a pessoa à frente a dizer, estás a ver, isto não dá para trabalhar e tudo, né? E acho que isso também... Mas interessante o que é que estamos a dizer, é que para influir no design, não é? Algo, temos de fazer ao contrário, e pôr a pessoa no fim da cadeia, não é? E poderíamos pensar, não, mas isso é tudo de pensar, não é? É tudo do by design e tem de se pensar com a caneta e não sei o quê, não é? Mas estamos a ver, é que antes que esse passo aconteça, a pessoa deve ser confrontada a ter uma feedback loop negativo, um pouco essa, não é? Tipo, senão não muda. Acho que estamos no meio do comportamento humano, tipo. Desculpa, força. Não, eu ia dizer que muitas vezes, por exemplo, tivemos de fazer umas aplicações gráficas de suporte ao business, não é o site propriamente dito, e estávamos a construir a aplicação de uma determinada maneira e meus developers perguntavam, então mas porquê é que estamos a fazer isto assim, não estamos a fazer de outra maneira? E eu dizia, olha, imagina que tu és a pessoa que está a trabalhar, tu querias fazer X cliques ou passar por aquele caminho todo. Não, tu queres fazer isto desta maneira. Portanto, eles estavam-me a questionar porque é que estávamos a fazer de determinada maneira, porque na visão deles não era a melhor maneira. E eu
tive que lhes dizer, olha, ok, veja, então, mas ponham-se no lugar da outra pessoa, não é? É mais vantajoso desta maneira. E depois eles, depois realmente sim. Portanto, é essa perspectiva de, ok, és o utilizador final, afinal não é tudo como tu pensas. Hum. É diferente. O valor para o cliente, né? Exato. Sim, Não, sim. não o valor Perspectiva do técnico cliente. de como Sim. que é melhor implementar no meu Sim, Eclipse sim. ou no meu NetBeans e como que fica melhor lá Sim. local. Exato.